Fala galera, sejam muito bem-vindos ao PodGrowth, nosso podcast sobre marketing, vendas, empreendedorismo no geral. E hoje é o seguinte, é uma edição muito especial, tá? Por que ela é especial? Que é a primeira vez que o PodGrowth virou on the road, hein? Agora a gente tá no Rio, estamos aqui com os cria, esquece tudo. E hoje eu trouxe aqui um carioca, né? Pra fazer um negócio junto comigo aqui. Esquece, papai. Trouxe o Pedrão, que já participou aqui basicamente como co-host. E hoje, cara, um episódio especial, porque eu trouxe ele, cara. Ó, vou até ler a bio do cara, porque a bio do cara é gigantesca, tá? Cara, ele é empreendedor, sócio de 3 empresas, professor, especialista em marketing de varejo e também estrategista de marketing e negócio. Douglas, pô. É Douglas ele, Oliveira. o cria. E aí, Douglas? Pô, obrigado por ter aceitado o convite, tá aí com a gente. Obrigado muito aí, feliz. Matheus. Valeu, Pedro. Um prazerzaço estar com vocês aqui. E, pô, estreando aqui, né? Pô, primeiro programa no Rio de Janeiro. Pô, Aí, ó, isso é um prazer, pô. Isso é um prazer. Selecionado a dedo, tá? Como diz, o Pedro esquece, naquele pique, né? Assim, Esquece. Pô, o carioca é uma energia caótica, né? Vamos combinar, né? É beleza e o caos ao mesmo tempo. Exatamente. Vai ser uma temporada caótica. Ô Douglas, é o seguinte, a gente fala pra quebrar o gelo, você tem que sempre contar uma curiosidade aqui pra galera que tá assistindo, tá? Alguma coisa comprometedora, uma história engraçada, então, uma história que talvez você sofra um cancelamento, não sei o que você trouxe aí pra gente. Cara, o Pedro falou isso comigo, cara. Eu lembrei foi uma história engraçada que aconteceu comigo, né? Enfim, eu trabalhei muito tempo no setor de shopping centers, né? Como executivo, gerente de marketing e tudo mais. E teve um Natal, cara, teve a montagem de Natal, né? Que é aquela decoração, que você chega lá, tá tudo bacana e tal. E fui acompanhar uma decoração dessa. E é de madrugada. A montagem ali, né? Uma montagem, né? Perfeito. E aquilo acontece de madrugada, obviamente, né? E tô lá, cara, tava embaixo de uma escada, num empreendimento. E aí eu tava perto de um quiosque de sorvete, tinha uma coisa assim. Mas eu tava embaixo de uma escada. E, cara, eu senti uma pedrada nas minhas costas, assim, né? Só senti um negócio nas minhas costas aqui. Eu falei, o que é isso, né? E o negócio desceu para as costas, cara, e entrou justamente no detalhe da calça. Que isso? Rapaz, o caminho do bem. Era uma barata. Caramba! Uma barata, meu irmão, gigantesca. A voadora. Cara, aquilo entrou no meu corpo. Cara, eu corri, eu fui correndo. Cheguei na administração, enfim, de madrugada não tinha ninguém, cara. Eu só tirei a calça, tirei tudo, daqui a pouco eu vi o bicho saindo pelo... Falei, cara, ó. Meu irmão. Enfim, aí essas histórias, pra quem tá no dia a dia, montagem de evento, é por aí, cara. Mas ela caiu estratégica. Não, estratégica, ela veio descendo, pegou o caminho, né, meu irmão? Porra, era voadora, velho. Cara, eu vou te falar, olha. Cara, a barata do Natal. É um bicho diferenciado, né, cara? Cara, isso aí foi um negócio, enfim, de louco. Teve outra história, foi engraçado. Pô, era muito novo, muito garoto. E aí tinha uma coisa lá de pedir as marcas para as empresas, né? Uhum. Não, pô, poder você botar aquilo na época do CorelDRAW, né? Extinto CorelDRAW, antigo CorelDRAW. Ele falou, não, você pode me dar sua marca? Para a gente poder botar no banco aqui de imagens aqui, para quando precisar usar, né? Perfeito. Para usar em alguma coisa. Nem post não, né? Eu sou antes do post, hein? Então, e aí, cara... Falei assim, pô, o que é marca, a pessoa? E, cara, era numa livraria espírita, então era um lugar onde só trabalhava voluntários. Pô, um pessoal que se voluntariava ali para poder ficar trabalhando ali, tá? Era super legal. Enfim, era um pessoal mais simples, obviamente, né? E aí eu falei, o que é marca? Eu falei, pô, marca é aquilo ali. Vem cá. Aí apontei para a fachada. Aquilo que é marca? É. Aí a pessoa botou a mão na cintura. Ficou olhando para a marca, olhou para mim. Eu falei, é aquilo ali. Tu me entrega quando? Eu falei, o quê? Ela, a marca. Cara, enfim. E por aí vai, cara. Então, assim, cara, essas histórias de trabalho, dia a dia, realmente são muito boas. Então, cara, quem trabalha no marketing, tem de tudo, um perrengue, tem sempre uma coisa nova, tem sempre uma pergunta louca quase pra responder. A marca em MP3. Muito bom. Ponto doc. Muito bom. JPEG. Mas quando a pessoa olhou pro letreiro, cara, ela falou assim, vai me entregar quando? Eu falei, não acreditei, né? Eu falei, não vou desmontar o letreiro, cara, enfim. E por aí vai. Mas é um pouquinho disso aí. Oi, e você trabalhou muitos anos, né? Trabalha ainda há muito tempo também, né? Ainda trabalha no mercado, no varejo como um todo, né? Sim. E, cara, o varejo no Brasil mudou muito. Um mercado super competitivo, né, Douglas?
E o que você hoje considera estratégias essenciais para esse mercado que está tão concorrido e que tanto mudou nos últimos anos, né? Acho que a estratégia muito essencial, Matheus, e clichê é não ficar parado no tempo, é se manter inovando. Sobretudo isso, quando a gente fala que é um clichê, né? Porque talvez nas grandes indústrias e nas grandes marcas, nas grandes empresas, isso aconteça de forma natural. Mas quando você pega um nicho, que é o varejo, né? Que é o motor do Brasil, quando você pensa nisso do ponto de vista de grandes negócios, né? São 22 milhões de CNPJs aí, né? Segundo fontes do Sebrae. Né? Mas se você olhar para perto disso, você vai ver que grande parte está nos pequenos comércios. Sim. Nos pequenos negócios ali, né? Que fazem isso acontecer no dia a dia. Né? Então, assim, inovar ali é difícil. Ah, poxa, mas inovar não, o cara vai demorar. Na época do Orkut, ele não imaginava que isso poderia fazer sentido para ele. Né? No dia do Facebook, ninguém achou que aquilo podia se vender por ali. Perfeito. Né? Chegou o Instagram, não, que negócio é esse? Chegou o TikTok, vamos falar de forma mais recente, isso aí é para garotada. Então, a inovação, ela é um gargalo para os pequenos negócios, sobretudo para o varejo. Né? Para o cara que está ali tomando conta da loja, que ele varre o chão, que ele arruma o estoque, que ele limpa o balcão. Que ele fecha né? a conta. É exatamente isso. Comprar. É inovar, né? Mas o inovar é possível hoje em dia, é muito mais acessível, mas ainda é importante implantar isso na cabeça desses empreendedores. Para o cara não ficar parado ali no tempo e... Exatamente. E às vezes é tarde demais, né? Que só aquilo ali salva o negócio dele, que só aquele formato funciona, que só daquele jeito dá certo. Só que aquele jeito, eu sempre brinco muito com isso, né? Há 16 anos eu trabalho muito, fui executivo no setor de shopping centers. Sim. Mas nos últimos 21 anos, né? Então, tá vendo? Não tem tempo aí, só antes do post. né? Nos últimos 21 anos, cara, eu trabalho diretamente no varejo, né? Então, e eu vejo muito esse movimento desses gargalos, né? Dessa falta de movimento, de fazer as coisas muito iguais, né? Então, para o cara ir para o TikTok, para ele poder se mexer, é difícil, mas é possível. Né? Sim. E o varejo ele é muito dinâmico, né? Ele muda muito rápido e se você não conseguir acompanhar, você... Perfeito. Babou. Assim, o Douglas, você falou de shopping center, questão de gargalo, inovação, tudo isso. Eu conheci o Douglas porque você vai poder explicar melhor isso. Até o ano que foi isso, porque em muito tempo ele foi implantar, né, um shopping lá em Campos, que é a minha cidade. É uma cidade que não tinha shopping de fato, tinha galerias, digamos assim. Sim. Tinham galerias. E o shopping foi meio que o ponto turístico. Foi uma inovação na cidade na época. Isso foi que ano, Douglas? Isso foi em 2011. 2011. Olha só. Vamos botar 15 anos atrás quase, praticamente. Então, assim, cara, e foi uma inovação na cidade, mas também foi um acho que o comércio em si sentiu. Se o comerciante não tivesse se preparado, ele iria ficar para trás, como até hoje tem loja que ficou para trás. Exatamente. No centro da cidade, acabou. Então assim, nessa brincadeira, complementando, eu falo que o varejo, ele ainda tem uma alma de 1980. Né? E outro dia eu falei isso para uma grande diretoria, eu estava num grande evento, e aí o pessoal ficou... E um grande consultor de mercado a nível... Enfim. E aí ficou me olhando assim, vocês continuam fazendo a mesma coisa de 1980. Né? E o mundo mudou, o mercado mudou. Né? A gente precisa, sim, trazer abordagens novas para as pessoas. Né? Precisa, sim, nós aqui, hoje, nessa mesa, né, a gente tem a obrigação, a palavra é essa, de trazer conhecimento para as pessoas, né? De colocar luz em lugares que ainda estão escuros, né? Para mostrar novos caminhos. Né? Eu acredito muito no poder do ecossistema. Acredito muito no poder de... Onde você pode transbordar, cara, você alcança mais pessoas, né? E essas pessoas vão... Sabe? É igual aquele copinho, né? Igual aquele efeito do copo, né? Que você vai enchendo aqui e vai transbordando o resto. Eu acho que isso é uma obrigação nossa. Se a gente hoje está aqui num canal de mídia, se a gente está aqui podendo impactar milhares de pessoas... Com o poder né? que a gente tem na mão. Né? Cara, isso é fantástico. Né? Acho que a gente vai ao encontro de gerar mais riqueza. Eu achei essa palavra, que as pessoas têm medo de falar sobre isso, né? Mas é gerar mais riqueza, gerar mais oportunidades. E isso alcança famílias, alcança vidas, alcança propósitos, missões e por aí vai. Boa. E é muito isso, né? O Performance 5x é muito isso, né? A gente educar o mercado. Exato. Eu falo que o profissional hoje de marketing, ele tem esse trabalho, né? Exatamente. Educar o mercado, educar o cliente, inclusive para ele entender todo esse momento, entender toda a jornada do cliente como um todo, né? A gente tem esse trabalho, né? Eu enquanto era executivo de shopping ainda, de marketing, né? Não estava empreendendo diretamente, né? Até lá em Campos de Goytacazes, né? Para quem entender o nome da cidade certinho aí, que é aqui no interior do Rio de Janeiro,
né? Cara, a gente fez um grande evento, por exemplo, eu e meu sócio, hoje também meu sócio na agência, na do Lives, a gente fez um grande evento de marketing digital, cara, coisa que nunca tinha sido vista até então. Né? E com quanto? Com nada. E com a força de vontade, com querer transformar. Esse primeiro evento aconteceu em 2018, depois em 2019, e veio a pandemia, aí a coisa... Mudou tudo, né? Mudou tudo, né? Mas vou te falar, cara, tem gente na cidade, o Pedro sabe muito bem disso, que até hoje, depois daquele evento, vive disso. Que bizarro, né? Vive do digital. Então, olha que obviamente... Foi... A virada de chave do cara, né? Cara, virada de chave. Então, assim, eu acho que isso é muito legal. Eu acho que, Com certeza. Acho que isso é legado. Eu acho que isso é um pedacinho que a gente pode deixar na vida de alguém. É isso, é o que eu falo lá, inclusive, no nosso curso, né? Não adianta nada a pessoa tá lá e às vezes não ter essa visão em si, né? A gente tem esse trabalho de educar o mercado, de trazer essa visão, e aí também tem o trabalho do cara, né? Sim. De implementar, de correr atrás, de aplicar, né? Isso aí. Sim. Boa. E, pô, Douglas, muitas pessoas também te conhecem, né? Por conta da estratégia de marketing, principalmente para shopping. O Pedro te conheceu assim. Como que você começou nessa área? Como que tudo começou? Cara, então, eu comecei nessa área em 2004. Né? E aí vem mais uma história dessa aí, né? Eu lembro que na época do telefone com fio na sua casa aí, né? Cara, era de tarde, eu tinha acabado de começar a faculdade, eu tinha 1 ano de faculdade, estava no segundo período de faculdade, mas foi uma história um pouco assim. E aí meu telefone tocou e eu estava tomando banho, né? E eu saí do banho para poder atender um telefone. Então foi meio que isso. E ali foi sem barata dessa em casa, tudo certo, né? E aí aconteceu que, enfim, eu tinha uma conhecida que a mãe estava trabalhando num shopping. Falei assim, você está estudando marketing, publicidade? Eu falei, tô. Pô, então, tá precisando de uma pessoa no shopping e tal. E começou assim, cara, assim, eu fui para essa entrevista. Eu conto essa história sempre, porque essa história é muito legal. Eu acho que ela, enfim, é um ponto de virada. E aí eu fui para essa entrevista no dia seguinte. Né? Falei, olha, não tinha agência de publicidade, não tinha assessoria de imprensa nesse lugar, não tinha nada, absolutamente nada. Né? Tá igual aquele filme do Jim Carrey, eu mesmo e Irene, né? Só ele, mais ninguém. E falei assim, pô, você sabe mexer com arte? Tinha isso, né? Arte. Era arte. Mexer com arte? Né? O artista plástico, né? Eu falei, mexo. Sabe mexer Corel, Draw? Eu falei, sei mexer, pô. Como é que eu não sei mexer? Claro que eu sei mexer. Claro. Então tá bom, então amanhã você começa. Eu falei, então é só isso? Beleza, amanhã eu começo. Estagiário, né, R$250 no bolso, feliz da vida para começar a estagiar. E, cara, eu fui para um mercadão aqui no Rio de Janeiro, comprei um piratão, não façam isso. Né? E, cara, eu comprei um CDzão pirata lá de programa. O que é Corel? E eu só sabia fazer smile, meu irmão. Só sabia fazer carinha redonda e botar um sorriso. E agora, falei que eu faço. Né? E aí eu falo que, pô, tinha um cara numa loja desse shopping lá, uma loja de informática, que na época fazia cartão de visita. Pô, eu sentava no cara lá, era um subsolo, assim, num sótãozinho, né? Cara, o cara ensina aí. E ele era gigante, ele era grande pra caramba. E eu também alto. Ficava os dois assim, ó. No computador. Ficava os dois assim, ó. Né? Aí, pô, aprendi. Né? Aí como é que bota um gradiente? Como é que amplia? Pô, como é que vetoriza? Já era, caraca, pô. Não é? Cara, aí eu fiz minha primeira campanha assim, cara. Então, enfim, foi muito legal. Eu aprovei com a diretoria, uma campanha que eu desenhei e tal. Os caras, pô, muito bom isso. Eu falei, porra, né? Mas assim, foi ali que tudo começou, né? Tudo começou, né, cara? E essa coisa de querer fazer. Porque eu podia falar hoje simplesmente, pô, não sei mexer. Eu falei, não, vai lá e dá um jeito. Eu tinha um trabalho anteriormente a isso, né? Que não tinha nada a ver com o mercado que eu queria. E foi a oportunidade que eu tinha, cara. Aquela oportunidade eu abracei, agarrei, de verdade. Não tinha ninguém naquele setor. Por isso que eu brinco que eu era estagiário gerente. Né? Eu aprovava, botava o pessoal, o que você acha disso aqui? Isso aqui é bom. Ih, tem um texto aqui que está errado. Ah, tá bom, não vi. Alguém me corrigia. Era isso, né? Pô, imagina, 18 para 19 anos ali, garoto demais. E começou tudo assim, cara. Então, essa coisa de querer fazer... E hoje você cuida da estratégia como um todo, né? Desde o lançamento, exatamente. Estudo. O que você hoje consegue agregar ali? Hoje a gente atua em todas as pontas, né? De marcas, no geral, né? Então, obviamente, esses 21 anos de experiência me trazem bagagem para poder pensar na marca como um todo. Né? E a gente vai literalmente de ponta a ponta. Então, qual é a necessidade efetiva?
Então, eventualmente, Matheus, você me trouxe uma necessidade aqui para vender esse copo. Você fala que esse copo não vende porque é dessa cor, porque ele tem essa boca Todo aqui. estudo de mercado ali. Por que isso, Matheus? A gente começa com os porquês. Né? Não, porque não acho legal. Por que você não acha legal? Mas você não acha legal, o teu cliente que não acha legal. É isso, né? perfeito. E às vezes tem muito aquilo que a gente pensa... É o viés, né? O viés, confirmação das eu falo coisas. muito isso né? no curso, né? Quando a gente tá, principalmente no curso de tráfego, né? Sim. Aí o cara fala, não, mas eu quero anunciar só no Instagram. Por que você quer anunciar só no Instagram? Ah, não, porque o Facebook eu já não uso mais. Você não usa, mas o seu cliente, Exatamente. são milhões de pessoas ativas todos os dias. Aí porque o cara não usa, ele acha que todo mundo faz daquela forma. Assim, o Facebook está ali 100% para poder gerar conteúdo? Sim. Mas hoje em dia, para a gente, profissional de marketing, ele é muito mais um veículo de mídia. Então, utiliza todo aquele background ali da plataforma para poder gerenciar a nossa mídia. Né? Então, assim, essa coisa do cliente não usa. Então, cara, a gente começa com esses porquês. Né? E vai encaminhando isso, não só recebendo o briefing. Acho que é uma coisa que a gente sempre fala muito lá na agência. Né? A gente não recebe o briefing, a gente ressignifica o briefing. Né? Entendendo o mercado. Obviamente, quando o cliente quer uma coisa, paciência, tá tudo certo, bola para frente. Né? Mas quando a gente tem essa liberdade, no geral, nossos clientes... Né? A agência tem 6 anos e os nossos clientes têm pelo menos 5 anos e meio com a gente. Pô, que legal. A LTV tá bom. Exatamente. Baixíssimo. Porque é um trabalho que a gente fala lá que são 2 ouvidos e uma boca. Ou seja, a gente escuta demais, entende demais para poder executar aquilo que é necessário. Então, isso, sem dúvida, é o detalhe. E aí, cara, você modula a experiência, você modula o expertise do projeto, você entende, vai não só executando aquele briefing, mas você vai também desenhando a estratégia daquele briefing junto com o cliente. Né? E é isso que faz a mudança de jogo. Então, cara, a gente desenha da estratégia, né, até a ponta. Né? Hoje a agência está tomando um corpo de grupo de comunicação também. Então, hoje, além da agência, a gente, que é a do Lives, a gente também tem uma produtora, que é a Falcão Lab. Legal. Né? Em outras 2 pontas, a gente tem educação e consultoria e mentoria. Então, a gente também tem esse braço para algumas empresas que eventualmente têm suas empresas, têm suas agências, mas querem um olhar de fora. Então, a gente vai lá e faz essa parte de consultoria, de mentoria para empresários. E esse olhar de fora, eu falo que é muito importante, cara. Às vezes você está tão inserido no negócio, não é que você não... só que você não consegue ver aquilo, porque você está tão inserido que, cara, você não tem essa visão. E trazer uma consultoria de vez em quando ali é muito importante para a gente ter essa visão. E no paralelo a isso, a gente fala que é um triângulo, né? Exato. É a parte de tecnologia. Então, hoje a gente tem gerenciador de tarefas, por exemplo, que está dentro de casa. A gente também atua dentro da parte de tráfego, mas hoje com automação de IA para atendimento de negócios. Então, assim, tudo isso para poder complementar tudo aquilo que é comunicação, né, que tá configurado ali, a gente atua. Porque uma esteira mais ampliada de negócios, você sabe muito bem disso, né? Então, vocês estão no dia a dia, né? Você dá opções para o cliente escolher, né? Que às vezes não quer a agência naquele momento, não quer a produtora naquele momento, mas ela tem outros braços que pode escolher. Então, isso, obviamente, que para quem está dentro, tem esse combo todo. Né? Porque ele acaba participando do negócio como todo. A gente não consegue ser um só, né? Exato, se tudo isso está dentro do nosso ecossistema, você não vai entregar uma coisa só. Então, a gente está sempre comunicando 100%. Então, cara, a gente vai da estratégia a TV, vamos chamar assim, vamos chamar o post. Online e o offline também. Online, exatamente. De forma integrada. Tudo de forma integrada. Então, Perfeito. poxa, eu preciso hoje fazer um jingle. A gente vai lá, vai escrever esse jingle e vai entregar. 360 mesmo. Né? O que a gente não faz hoje na comunicação, hoje basicamente, é assessoria de imprensa, né? RP. Perfeito. Mas toda a parte de comunicação, de entrega de publicidade, propaganda, né? On ou off, a gente entrega. E assim, você, Douglas, você como profissional e professor também, como é que você vê essa questão assim que a gente como profissional de marketing, que a gente passa, eu vou falar até por mim, assim, que eu vejo muito a falta de um olhar mais criterioso e um olhar com mais a questão, tipo assim, do profissionalismo, tipo, de valorizar quem é de fato aquele profissional de marketing, aquela pessoa que se capacitou, que estudou, e do mercado em si, quando a gente fala da questão de educar o mercado. Poxa, a gente precisa educar o mercado, só que o próprio mercado, às vezes, acaba procurando um caminho mais fácil, mais rápido e mais barato. Como é que a gente consegue combater isso daí? Porque preço é diferente de valor. Né? Então, assim como a premissa de economia é oferta versus demanda, né? No marketing é a premissa de preço e valor. Então, tem muita gente buscando preço.
né? Quando ele busca o preço, cara, vamos combinar, vai ter um garoto, sim, vai ter uma menina bacana aí que vai pegar o telefone e vai fazer um trabalho legal, vai fazer, mas não vai pensar a sua marca, não vai pensar o seu negócio. E aí que entra o valor agregado, né? De experiência, né? Onde os profissionais têm bagagem, né? Onde eles, poxa, circulam em outras rodas, em outras mesas, né? Onde a gente se permite a conversar com outras empresas que são complementares às nossas, mas de troca de estratégias, de poder saber do mercado. Né? Então, assim, eu acho que aí vem a parte da estratégia. Não só uma execução. Acho que executar, muita gente executa. Agora, pensar é uma outra história. Por mais que a inteligência artificial esteja aí ajudando muita gente a pensar, ainda assim vira um copia e cola. Exato. No final ainda vai um post lá. Para melhorar o seu prompt, o cara ainda copia e cola que tipo de coisa. Não, porque ela tá aí para ajudar. E se você quiser, posso te dar 3 variações. Exatamente. Então, eu acho que o preço é diferente do valor. Agora, o que está acontecendo com o mercado dos profissionais de publicidade, de marketing, é que todo mundo está acelerando tudo demais, ou o cara com 6 meses de formado, ou que começou isso, já diz que entrega tudo, que ele é especialista em negócios. Cara, ele não é. Né? Tem o fator tempo, ele é crucial, e fundamental para o sucesso do negócio. Né? Então, você precisa aprender a sentar nas mesas. Né? Então, a gente não chega aqui voando. Né? Eu não recebi esse convite aqui porque, comecei ontem ali. Não. Né? Então, assim, poxa, de novo, uma honra aqui estar começando no Rio de Janeiro com vocês. Então, a gente não cai nessas mesas de paraquedas, cai pelo nosso background. Né? E aí eu acho que é essa a grande definição. Né? Então, assim, aprofundando um pouco mais nisso. E essa diferenciação está em quem copia e cola modelos e quem está executando novos modelos. E quem está pensando de verdade o cliente. Então, eu acho que isso é o que divide os profissionais. Né? Eu sempre gosto de dizer que é um pouco mais forte, né? Mas assim, não tem concorrência. Né? Eu não sei de quem é essa frase, mas essa é uma frase do mercado, não tem concorrência. Ícaro de Carvalho. Né? Não tem concorrência, cara. Porque o mercado é tão pobre, mentalmente falando, quando eu falo isso, né? Sim. As pessoas estão trabalhando as coisas de forma tão rasa, né? Que tem muita gente fazendo. Quando você faz um negócio um pouquinho melhor... Exatamente, cara. Então, assim, o sarrafo é muito baixo. A gente passa muito por isso, Matheus. Ele falou mais de 12 mil alunos. Não, pega. Mais de 12 mil alunos no curso de tráfego. E o que você mais vê é o quê? Empreendedor frustrado com profissional de tráfego. O tempo todo, né? Porque, primeiro, né, o nosso curso hoje ele roda o Brasil inteiro, mais de 80 turmas que a gente já fez, mais de 22 estados, só que aí a maior parte do público é empresário. Por quê? Porque, o gestor de tráfego pago acha que sabe tudo e que ele domina o gerenciador, aperta botão e só apertar botão vai resolver todos os problemas dele, né? E o segundo, que o empresário está frustrado com esse cara que acha que apertar botão é a solução para tudo, né? E é por isso que você está validado no mercado. E é por isso que são mais de 12 mil alunos. E é por isso que a coisa tem acontecido. Cara, por quê? Porque né? Na ponta precisa existir o resultado. Exatamente. Então, o profissional de marketing hoje precisa estar comprometido com o resultado do cliente. Perfeito. Né? Do contrário, ele não continua no mercado. Né? Ou ele vai ficar rodando a cada hora. Né? Existe, obviamente, né, uma grande franquia no Brasil que é isso, né? Que os caras estão ressignificando agora, redefinindo de novo o modelo de negócio, que é de tráfego. Né? Então, assim, a gente sabe como é que funciona. Né? Os caras têm uma captação de lead absurda, mas não tem aquele cuidado e carinho com o cliente. É isso. Então, é sobretudo importante. Por isso que o LTV da agência é alto. Porque, de novo, né, biologicamente falando, 2 ouvidos, 1 boca. Então, se vamos entender o cliente... É isso. Né, isso também internamente, obviamente, com os nossos colaboradores, né? São quase 40 pessoas hoje dentro da agência. Então, assim, a gente precisa viver um ambiente de escuta, de entendimento. Porque se você não parar para escutar, você não vai conseguir pensar na estratégia correta e melhor definida para o cliente, né? E numa dessa, de parar, ouvir, entender, pensar... Cara, na semana retrasada, né, finalzinho ali de junho, a gente estava conquistando um grande prêmio para um dos nossos clientes, né, que foi muito bacana. Então, assim, mas foi um projeto que foi totalmente pensado, ouvido, entendido para depois executar. Estratégico, intencional, né? Exatamente. Isso aí, eu falo muito sobre você ser intencional em tudo que você faz, né? Não é só um post largado lá no Instagram e tudo mais, tudo tem que ser intencional, né? E aí vem a questão do omnichannel, né, com isso, né? Isso. É a integração do todo. Marketing
não é só o post. Hoje o a marketing jornada do cliente ela é multicanal, né? totalmente multicanal. Perfeito. E assim, a gente fala, marketing a gente sempre tem duas frentes que a gente vai seguir, né? Construção de marca, brand, né? E a gente tem a parte de performance. Quando a gente fala de shopping, varejo, a gente tem que tentar equilibrar os dois, né? Tentar construir uma boa marca, construir uma grande marca, vai gerar valor para essas pessoas, mas também trazer gente para dentro do shopping. Como que isso é aplicado e como que vocês criam um planejamento estratégico para essas duas frentes, né? Construir marca e também trazer gente para dentro do shopping. Boa, boa. Então, por exemplo, eu vou contar esse case rapidinho aqui. Foi um case do Recreio Shopping, por exemplo, que a gente conquistou esse prêmio de ouro no Prêmio Abrace 2025 agora. Legal. Então, a Abrace é a Associação Brasileira de Shopping Centers, né? E é o maior prêmio do setor disparado, né? A nível nacional? É a nível nacional e a Abrace tem uma representatividade na América Latina. Caramba. Né? Então, assim, de fato é um peso de prêmio. É um prêmio de peso, né? É um peso de prêmio também, também. Mas é um prêmio de peso, né? Então, assim, é importante pra gente. E como é que aconteceu isso? Foi o nosso cliente, o Recreio Shopping, está aqui pertinho, aqui, inclusive, né? E aí, como é que você fala de praia, de água de coco? Como é que você fala de calçadão? E você está lembrando de onde agora, no Rio de Janeiro? Pô, Copacabana. Copacabana. É óbvio, né? Você vai lembrar da zona sul do Rio. Panela. E como é que a gente fala isso para a zona oeste do Rio, que está aqui na outra extremidade? Como é que a gente fala para esse cliente dessa maneira, que tem atributos totalmente alinhados com a bossa nova da zona sul, né? Então, o nosso projeto foi pensar o cliente. Então, assim, por exemplo, o shopping está investindo um montante muito grande em infraestrutura. Obras, enfim, lojas novas, uma série de coisas acontecendo. O bairro, de forma imobiliária, vem crescendo muito também. Novos prédios, novas construções, super interessante, né? No ponto de vista da natureza, tem o mar, que é a onda, né? E aí, o que isso tem a ver com o que eu vou falar agora, né? A gente buscou a palavra movimento. Então, assim, a gente se move com você. Esse foi o slogan que a gente pensou. Porque ao mesmo tempo que a natureza está em constante movimento, o bairro também não para de crescer, está em constante movimento. E o shopping também não para de crescer, está em constante movimento para coisas novas. Cara, então com esse slogan, né, a gente se move com você, a gente fez um trabalho que estava muito mais focado em falar do bairro do que falar da marca, especialmente falando, né? E isso trouxe uma vertente completamente nova. Legal. Então, o famoso e velho lá, compre batom, né? Seu filho, né? Vocês não vão lembrar disso. Né? Bota no YouTube aí, compre batom. Né? Comercial. Então, assim, é aquela coisa totalmente orientada ao produto. Aquele marketing, né? Lá de trás, né? Então, assim, produto. Não, cara. A gente está falando do ambiente para falar de marca. Isso é branding. Perfeito. Então, respondendo a sua pergunta, a gente fez um trabalho muito mais de percepção de valor de marca, de como esse empreendimento está inserido na vida das pessoas. Pode crer. Para que de lá elas venham para cá. Né? Você não vai lá. Exatamente. O empreendimento está aqui, paradinho. Né? Perfeito. Empreendimento de foco imobiliário. Ou seja, né? A gente já fala, é imóvel. Não sai dali. Então, as pessoas têm que vir até aqui. Para isso, eu tenho que ir até elas. Né? Então, isso, obviamente, não só a agência, mas com a agência de marketing, com a Camila Carvalho aí, que pensou em projetos de levar os eventos do shopping, que normalmente acontecem dentro do shopping, para a pracinha da cidade, do bairro. O shopping acabou entrando na vida das pessoas. Exatamente no cotidiano isso. delas. Exatamente isso. E isso foi ser um trabalho de carinho, de atenção, né? A diretoria de marketing e do shopping, né? Organizando cafés, né? De vizinhança, que legal, né? Para ouvir as pessoas. Isso é marketing, isso é branding, né? A ação, a propaganda, a campanha é o depois. Então, essa ideia de movimento, ela veio consolidar isso. Então, cara, 70% do filme, ele se passa na praia, ele passa no bairro. Os outros 30% dentro do shopping. Legal. Né? Então, assim, é quase um Pareto aí, 80-20, né? Mas é por aí, isso. né? Então, a gente trouxe mais ou menos isso, né? Enfim, com essas ações acontecendo de forma externa, com os investimentos acontecendo, as novas lojas chegando. Então, a gente trabalhou a ideia de movimento. E aí, obviamente, que aí a parte de marketing, né, essa parte do brand, mas acho que tudo isso responde muito. Né? O NPS Sim. alcançou não, cresceu 7 pontos. Caraca, né? É muita coisa. Então, o NPS, para quem não sabe, é o que você mede a satisfação do cliente, né? É o Net Promoter Score. Então, assim, cresceu 7 pontos.
né? Então, assim, explodiu. O NPS foi praticamente a 10, né? O que é muito difícil numa marca. E tudo isso foi acontecendo, cara, tudo isso foi acontecendo. E aí a venda amplia, as pessoas gostam cada vez mais de estar aqui. O comércio do shopping. Aí o comércio acontece. Então, Legal. assim, essa coisa de ofertar para vender é a ideia de entregar valor. Então, a gente foi consolidando a potência de valor que o empreendimento podia gerar na vida das pessoas. E virou um case, e né, a cara? compra é natureza, isso virou um case. Pô, que né? legal. Com investimento bem abaixo do mercado, né? Mas com a vontade de querer fazer acontecer. Então, assim, acho que isso responde muito a tua pergunta, Matheus. Né? Então, esse trabalho, quando você trabalha o teu trabalho, a tua marca, né? Não só oferta, não só oferece a tua marca, né? É isso que muda o jogo. Eu acredito muito nisso. Né? De novo, é a história da agência com a gente. Então, a gente tem um ambiente de escuta com os clientes, né? Eu sempre vendo dizendo que eu não tenho capa de super-herói, que eu não vou mudar a vida dele de 3 dias, né? Em 5 dias você vai multiplicar tudo, porque isso não existe. Existe. O marketing é um trabalho de long tail, né? Hoje eu estou no inglês, né? De cauda longa. Estou quase em São Paulo, acho que eu estou em São Paulo. Né? Mas é aquele trabalho de cauda longa, cara, porque é um trabalho de construção. Né? Então, senão todo dia você empreende alguma coisa nova. Porque não é da noite pro dia que o negócio vira. Né? Então, minha marca é isso. Então, acho que esse, sem dúvida, legal. é uma estrutura que a gente pensa Ser muito. intencional novamente, né? Isso aí. Muito É bom. isso aí. Boa. Tem um outro case bem bacana, né? Do Starbucks. Cara, isso foi um case muito, muito legal. Conta um pouquinho aí. Porque tinha um lançamento para acontecer num shopping nosso que a gente trabalha em Araçatuba. E era uma Starbucks que ia ser lançada lá. No entanto, ainda estava em assinatura de contratos e de fechamento de negociação a loja. E o negócio estava meio que vazando para a imprensa. Só que não podia vazar, né? Tem todo um compliance nesses contratos e tudo mais. E aí a gerente de marketing buscou a gente para poder entender como é que a gente podia bloquear um pouco a entrada ou dar um spoilerzinho sem falar tudo. Né? E, cara, isso estava na pandemia. E aí foi, enfim, aquele momento de reabertura dos empreendimentos ainda, tudo muito lento, né? Tudo muito devagar ainda, as pessoas muito sensíveis, obviamente, pelo momento que foi difícil. E aí falei, cara, a gente vai fazer um negócio diferente, a gente vai falar da marca, vai usar os atributos da marca, mas não vai aplicar a marca. Né? E como é que acontece isso? Né? Cara, a gente pegou o verde da Starbucks, a gente aplicou em todo o shopping aquele verde, e aquele copinho, né, de café lá, a gente botou ele num BGzinho, num fundo transparente, quase não aparecendo, só aquele sombreado. Só para a silhueta ali. Naquela silhueta verde. Mas a grande sacada foi... A gente usou de uma expressão popular, então, de novo, é entender como é que é o cotidiano da vida das pessoas. E a frase veio na cabeça. Falei, poxa, se tem uma novidade chegando, café tem cheiro, então tem cheiro de novidade no ar. Com essa frase, a gente colocou café nos ar-condicionados do empreendimento, do shopping. Cheiro de café. E o shopping ficou cheirando café? Ficou cheirando café. Caraca, bicho! Então, quando a pessoa começou, mesmo de máscara ainda, com a pandemia, por isso que eu falei isso, né? Que legal. Então, as pessoas sentiam aquele cheiro e, tem cheiro de novidade no ar. Né? Aí, cara, café. Já estava numa fase muito próxima ali da coisa ser lançada, isso virou um burburinho muito grande, cara. As pessoas buscando o que ia acontecer. Que animal. A imprensa ficou muito mais acelerada. Cara, isso é um case, foi super legal. Depois foi um E difícil de viabilizar, né? Sim. Pra aprovar isso aí com o shopping. Sim. A gente pensou, cara, não dá pra colocar o cheiro no shopping inteiro, porque senão isso vai Colocar mais negativo. próximo também. A gente colocou só nas Senão também nem portarias. faria sentido, né? A gente colocou só nas portarias, então as portarias envelopadas de verde com aquele copinho de café sem marca. Então aquela história também, aquele trabalho de brand, né? E aí também veio o poder da marca, obviamente, né? Lógico. Da pessoa Se olhar fosse, e já identificar. Se fosse qualquer outra marca, talvez não funcionaria. Exatamente. Né? Então foi super legal, cara. Que sensacional. Esse case para Starbucks foi bem legal, né? O cheiro de novidade no ar com cheirinho de café foi muito bom. Eles, na época, adoraram. Caramba, que negócio fantástico e tal. A gente não tinha feito um projeto desse ainda. Foi muito bom. Então, assim, é isso. Isso é eu pensar. Isso é eu entender o cliente, né? Hoje em dia, cara, eu tenho uma frase, né? Uma expressão que eu falo que tudo é gente. Né? E se a gente não estiver pensando nas pessoas, se a gente não estiver alinhado nos desejos das pessoas, se a gente não estiver ouvindo o que as pessoas estão falando por aí, né? A gente não consegue executar projetos diferentes. Né? E aí, voltando um pouquinho para a tua pergunta lá, Pedro, né? O que diferencia os profissionais de marketing?
é quem para pensar muito mais nos projetos, é quem para poder entender as pessoas. Estudar, de fato, a situação, o projeto, pensar fora da caixa, parar, tirar um tempo para aquilo. E o pensar fora da caixa é justamente pensar no cotidiano das pessoas. Porque está todo mundo agora botando num prompt, faça a melhor campanha do planeta, pense como, né, o David Ogilvy, né? E, cara, aí não é bem assim que funciona. A gente só basta 10 minutinhos aqui, ouvir alguém, uma ideia, entender, e aí que sai a ideia. É numa fila de banco que sai a ideia, né? É num cafezinho que sai uma ideia, é batendo papo que sai uma ideia. Então, eu acredito 100% no poder disso, né? Das pessoas, né? Por isso que eu falo, tudo é gente. E no mercado que é bem diferente dos outros, né? Vamos colocar em duas frentes aqui, varejo e shoppings, né? Como que hoje você dividiria a verba entre digital e offline? Varejo e shopping center. Você faria a distribuição citando canais, hein? Vou te dar 50-50, o que é? Vou te dar uma resposta bem genérica. É o famoso depende. É a resposta para praticamente tudo dentro do marketing. Mas por que isso, né? Então, digamos que eu tenho um empreendimento com força de verba de mídia. Perfeito. Cara, desculpa aí, eu não vou me limitar a fazer digital. Não vou me limitar. Eu vou para uma TV. TV eu vou para uma revista impressa. Sim, senhores. A revista impressa está voltando com tudo. É mesmo? Com tudo. Né? Tá virando aí... Cara, de novo, sabe aquela coisa que você leu, perdeu, não sabe onde você viu? A revista está voltando para isso, para você ressignificar conhecimento. E você volta nela, lê de novo. Olha que loucura. Não é mais aquele PDF que você baixou e perdeu no seu celular. Então a revista está voltando com tudo. Né? Então o depende. Então, assim, quando eu tenho poder de verba, poder de mídia, aí vai pro eu vou offline pulverizar. Também. Eu vou pro off, sim. Mas aí você colocaria o quê no offline? 70%, 60%? Então, de novo, né? Por exemplo... Depende. Depende. Por exemplo, se eu tenho muita verba, vamos dividir aqui capitais... Perfeito. Dois cenários. Um cenário de capital e um outro com não cenário de interior. Beleza. Vamos colocar empresas assim. Cara, no interior eu tenho uma mídia muito mais barata. Muito mais barata. Inclusive a TV. Por que não pegar um volume de milhões de pessoas conectadas ali na novela? Cara, isso é fantástico. Inclusive, pega esse gancho da novela que eu vou falar sobre CPM é mais isso. barato, inclusive, que do dígito. Inclusive, pega esse gancho da novela que eu vou voltar nesse assunto, porque senão daqui a pouco o TDAH vai embora, eu vou embora. Mas assim, então, cara, eu faria um investimento pesado na TV, no interior das cidades. Né? Faria-se muito mais outdoor. Né? Por que, Douglas? Porque, cara, porque as pessoas estão ali paradas. Né? Você conhece muito bem o movimento das cidades. Cara, as pessoas estão em casa, sim. As pessoas já chegaram mais cedo, sim, para poder ligar a TV. A TV está ligada, fazendo companhia para muita gente. Né? Para de manhã... Cara, eu não sei a menor dúvida eu tenho um investimento mais pesado na TV. Então, eu vou botar aqui 60-40. 60 TV, 40 digital. Né? Por quê? Porque eu estou potencializando muito mais o poder de compra. Eu sei que a juventude não está totalmente alinhada na televisão, na TV aberta, ok? Então, eu preciso também comunicar com meus adotadores iniciais, né? Que são os early adopters. Porque a gente tem que lembrar que é uma jornada e esse público, inclusive, mais para frente, vai virar o seu público principal. Sim. Então, eu preciso cativar eles por aqui também. Construção de longo prazo. Exatamente. Total, né? Total, cara. Minha filha fez 12 anos semana passada, né? Mas está se comunicando com marca desde sempre. Desde daqui pequena. 5 anos... Daqui a pouco é ela que está lá passando o cartão e fazendo aquela compra, porque ela tem uma história com aquela marca. Não, então, eu faria isso, né? Até porque eu preciso cativar esse público aqui. Obviamente, nós somos uma geração multitela, independente dos adultos e com poder econômico efetivo, né? Com liberdade econômica. Né? Mas, cara, tem gente que está vendo aqui a TV e também está vendo o celular ao mesmo tempo. Óbvio, né? A gente também faz isso. Né? Então, assim, eu teria um trabalho de 60-40. Agora, Douglas, e na capital? Cara, na capital, ou você tem muita grana... Vai entrar na TV. Tanto que quando a gente está aqui no Rio, você está em São Paulo, sim. Né, quando você vai ver as grandes mídias no jornal, na novela das 9, cara, você não vê nada regional. Você não vê nada. Né? Você vai ver as grandes marcas, as grandes indústrias, que vão estar ali com poder de verba para fazer isso. Aí, nesse caso, né, obviamente eu teria um papel ali de talvez nem ir à TV. A pessoa está no engarrafamento, a pessoa está no trânsito, mas cara, eu tenho um rádio. Para quem está dirigindo. De novo, no interior, rádio parece ser muito forte.
é muito forte para quem está dentro de casa. Mas se o cara que ouve rádio dentro do carro, já era. Ele tá já mal chegou, já chegou em casa em 10 minutinhos. O cara está num trânsito que gosta de ouvir um rádio, por exemplo. Eu gosto de ouvir rádio. Né? Por mais que a gente tenha Spotify, né? tem os streamers aqui para eu utilizar, eu também gosto de ouvir um rádio. Cara, uma boa mídia, né? Porque eu tenho tempo para poder ser impactado por ali. Enquanto eu estou ouvindo minha música, eu sou impactado pela mídia. Né? Mas, cara, sem dúvida o digital. Né? Outra coisa que acontece muito nas grandes capitais é a mídia OH, né? Out of Home. Então, assim, cara, a gente aqui no Rio, aqui, você está chegando perto da Gávea ali, cara, tem um telão absurdo, incrível. Irmão, aquilo funciona muito. Então, assim, aqui na capital, eu teria muito mais pulverização. Né? Acho difícil um pouco mais... Mas vamos botar aqui, né? Vamos botar 60 no digital, vai? 60 no digital. Vamos deixar a resposta. Boa. 60, 40. Eu pulverizaria os 40 numa mídia offline. Se não, o contrário. E eu faria os 60 aqui no digital. Até porque também, eu creio que vai muito também a estratégia de como que a empresa tem o capital dela e o que ela pensa. Exato. Eu já vi situação de empresa que saiu do interior, que veio para a capital, e ela investiu nos dois, mas ela investiu na mídia off porque posicionamento de marca, a pessoa passar e olhar, já vi. Lembrei. Às vezes isso aí no início da marca é muito importante. Exatamente. Estou chegando na cidade, eu vou espalhar outdoor para a pessoa já conhecer minha marca. O Instagram qualquer um abre, Exato. Mas colocar minha marca num painel numa cidade... Na Ponte Rio-Niterói. Qualquer um. Na Ponte Rio-Niterói. Então, assim, quem não é visto não é lembrado. A pessoa viu, aquela marca aqui, aí tá numa linha amarela, olha ela de novo aqui. Você não vai enfeitar a cidade, mas são pontos estratégicos. Não, que é caro, né? Exatamente. Você tem que ter uma capacidade de mídia. É fortíssimo. A pessoa passou no digital, viu, lembrou, aí procura no Instagram. O que é esse? Que empresa é essa? Viu, começou a seguir, já tá no digital, já entrou. E aí, falando em mídia digital, né? Que talvez você fique muito sentado aí na ideia do Instagram, né? Talvez do TikTok, né? Mas hoje ainda é muito forte, né? Vocês estão na ponta disso, é de fato o Instagram. Né? Agora, cara, tem a mídia, tem o Google... Sim. Tem o YouTube, Display, né? Discover. Então, assim, né? Então tem toda a parte de Google, tem dentro do Google tem, obviamente, o YouTube, né? Que também, cara, é um poder absurdo de mídia. Sim. Né? Hoje em dia, a mídia no Spotify. Então, assim, cara, tem uma série de coisas a serem aplicadas e divididas. Pensando em varejo e negócio local, até o Waze. Total. Um pouco mais caro também, mas também vale a pena, né? Então, a gente também já utilizou campanhas nesse projeto. Então, é isso. A gente já fez campanha a nível nacional. Né? E obviamente que a estratégia foi totalmente dividida. Olha, vai ter filme aqui, é bom que esse filme vai só para o interior, no final das compras só o interior comprou mídia de TV, né? Os empreendimentos de capital não, mas o pessoal pediu um formato para poder botar por isso que eu estou falando, né? Então acho que ali um 70-30 e um 60-40, né? Perfeito. Então assim, mas por isso que depende, né? É muito relativo de fato. Não, com certeza. Então esse trabalho, por exemplo, aqui a gente pode falar que no Recreio foi um trabalho que dentro da capital, sim. Mas, dentro da verba que tinha para aquele momento, eu estava fazendo um trabalho muito mais digital. E o que teve de offline foram, patrocínios de um projeto de yoga no pôr do sol com mais de 1.000 pessoas. Então, teve uma mídia off em outros formatos. Que não necessariamente foi só a mídia, mas foi um patrocínio. Olha como é que essas coisas vão se entrelaçando. Né? Um piquenique na praça. Então, assim, aquilo foi um evento. Então, que também é mídia. Então, é tudo isso. Então, é um combo de coisas. Aqui, com certeza, foi um 60-40. Perfeito. E assim, uma pergunta capciosa, hein? Claro. Diante de toda sua trajetória, a gente às vezes a gente tem grandes acertos, mas também às vezes tem erros que são importantes para a gente aprender com eles e a gente evoluir. Tem algum que você lembra, assim, um erro que você cometeu durante a sua carreira, que você aprendeu muito, você falou, isso aqui foi uma virada de chave, a partir do momento que eu errei, que aconteceu aquilo, cara, isso aqui mudou totalmente a forma de eu pensar, minha carreira, enfim. Se hoje eu falo que tudo é gente e eu penso no cliente, foi por uma frase que eu recebi de uma cliente na minha vida. Né? E a frase, para começar da história, foi: ótima ideia, péssima execução. Caraca. E eu carrego aquela frase por uma vida. Não adianta nada você ter uma boa ideia se for mal executada. Foi uma... Pita aí. Uma bosta. Né? Isso foi um lançamento, foi uma chegada de Papai Noel no shopping, inclusive no shopping de Campos. Primeiro ano do empreendimento. A cidade toda era... Então era E aí, cara, o que aconteceu ali naquele ano?
que eram 3 eventos simultâneos. E esses eventos, o evento uma chegada de Papai Noel na cidade, ele acontece assim, veio no helicóptero, veio num carro antigo, enfim, tem aquela coisa da chegada. Sim. Né? E, obviamente, ele entra no empreendimento para poder ficar no trono ali do Papai Noel, e fotografia, enfim. Só que a gente trouxe um show. Para acontecer. E aí aconteceram 3 coisas nessa chegada. Obviamente, a chegada do Bom Velhinho, tinha um coral de crianças que cantaram e tinha um show. Ao mesmo tempo. Um show. Não, tudo isso ia acontecer naquele dia. Sequência. Né? E aquele show ia acontecer ali. Cara, maravilha. Pô, coralzinho das crianças primeiro, para fazer o aquecimento. Papai Noel Chega Papai Noel e tem um show. Pô, maravilha, ideia ótima, tudo fechadíssimo, pá. Depois eu conto a história. Essa é engraçada. Né? Aí o que acontece? Coral, todo mundo lá assistindo, meu irmão. Pô, mais de 1000 pessoas assistindo o coral das crianças. E era um coro municipal, porra, lindo e tal. Papai Noel chegou, estoura aquele negócio de... Né? Papai Noel chegou, dá tchau do palco, um palco enorme e tal. Né? E agora vão ter o show. Meu irmão, Papai Noel entrou. O que aconteceu? Todo mundo foi para dentro do shopping. Que show? Show para quem? Todo mundo acompanhou o Papai Noel. Óbvio. A Perfeito. gente não pensou nisso. E o cara cantou para 10 pessoas em vez de 1000 lá. Cantou para 100 pessoas. Uma cagada. Obviamente, né? Falta então, assim, de atenção ali, né? faltou, cara. Se olhar como o evento como Porque um a todo, grande né? estrela daquela noite não era o show no final, pô. Que eu achei que o adulto ia ficar ali. Achamos, né? Cara, não foi. Foi um grande E aí, erro. fila pra tirar foto com o Papai Noel e Esquece, aí, acabou. Perfeito. O cara tocou sozinho lá, pô, praticamente. Né? Então, assim, isso foi um horror. Não, aí eu ouvi isso da cliente. Ótima ideia. Porque o show era muito bom, o músico era muito bom, mas foi uma péssima execução. Eu falei, tem toda a razão. Né? Então, essa ideia do ouvir, né, começa ali. Então, E começar a pensar no negócio como um todo, né? Exatamente. A gente trabalha com evento e a gente fica sempre pensando nos Exatamente. detalhes, É cara. o detalhe. Sair daqui, o cara tem que ver um negócio do painel, não, mas ele tem que chegar e tá com essa experiência. Teve uma- O cara não pode ser... Você pode estar até meio perdido, mas o cara não pode sentir que você tá perdido. É isso, né? E teve uma ideia de liquidação, a gente não executou, porque isso é uma cagada mesmo, né? E, A ideia era boa, pelo menos também não. Cara, a ideia acho que era ótima, né? E aí tava eu, o superintendente do shopping, cara, ia acabar uma liquidação, e essa liquidação, ela tinha, no layout dela, ela era, era toda black, assim, sabe? Toda o layout todo preto, e tinha uma chama, só uma chama, um fogo, no centro, tipo 70 off, uma coisa nesse nível, assim, um negócio ficou mais classudo, interessante e tal. E aí, aquela semana de liquidação acontecendo, eu falei assim, cara, como é que a gente encerra a liquidação? Pô, você já pensou se a gente joga água na campanha? Para dizer que o fogo apagou, agora, meu irmão, quem aproveitou a época da chama e acabou e tal. Queima de estoque. Meu irmão, queima de estoque. Cara, isso vai dar assessoria de imprensa, porque isso vai ficar viral. Isso vai ficar viral, porra, isso vai sair no jornal. Pô, uma ação do cacete, meu irmão. E aí entra uma galera aqui com mangueira aqui para poder fingir que apagou o fogo, que acabou a liquidação. Esse superintendente meu, assim, porra, Lô, sensacional. Genial, cara, isso vai render muitos frutos aqui. Pô, isso vai bombar na mídia. Aí veio o gerente de operações, a gente trabalha normalmente em trio, né? O gerente de marketing, o superintendente e o gerente de operações. A pessoa que cuida ali de tudo, manutenção, segurança, né? Brigada de incêndio. Vocês estão malucos? Assim, pô, a gente foi contar ideia pra ele, né? Pra poder pensar como é que seria. Só né? do marketing, só como furada. Assim, Né? porra. E aí ele olhou. Vocês estão Vocês malucos? estão doidos? Eu falei, não, pô, fantástico. O superintendente também. Cara, vocês estão malucos? Já pensou se alguém entra com mangueira aqui? O pessoal vai achar que isso aqui tá pegando fogo, as pessoas vão se pisotear aqui querendo fugir. Aí, a coisa foi realizando na mente, né? Idoso tentando correr, cai. Porra, que cagada, né? Criança chorando. É igual aquela história do Essa sim. Leno lá. Cara, então, enfim, era um negócio difícil, muito difícil de viabilizar, obviamente. Mas a probabilidade de dar uma merda era muito grande. Não, de dar não, de vai ia dar. dar, né? Certo. Então, cara, acho que é isso, mas sem dúvida essa lição de ouvir o cliente, ela foi fundamental. Eu acho que essa frase, eu carrego ela, e não carrego ela com... Ai, eu ouvi Não, aquilo. cara, é isso.
cara, foi o melhor aprendizado da minha vida. Perfeito. Então, a gente poder pensar e estruturar as boas ideias para que, pela jornada, você usou muito essa palavra aqui, né, hoje, a jornada do cliente, essa expressão, né, Matheus? Então, assim, quando a jornada do cliente vai ser fluida, do início ao final. Então, isso é fundamental. Isso é bom, isso é importante, isso faz parte de qualquer profissão, a gente errar, só que a gente precisa realmente, eu sei que eu vou errar, eu tenho 10 anos, eu posso ter 20, eu vou errar. Agora eu tenho que ter aquela maturidade de entender, aprender com o erro e absorver a pancada e crescer com isso, pô. É isso. E crescer com isso. Eu acho isso. E esse é o barato da vida. Porque faz parte, pô. Esse é o barato da vida. Eu falo assim, cara, assim, eu sempre associo negócios, né, fase de negócio, a batimento cardíaco, né, inclusive para os empreendedores, né. Se você não tiver no mesmo movimento de um batimento cardíaco, de um ecocardiograma lá, né, você não está empreendendo, porque, cara, a vida, ela é altos e baixos. Você aprende e refaz, você aprende e refaz. O dia que tiver flat é porque tu morreu. O dia que aquela linha ficar é porque você morreu, cara. Então, assim, não dá pra você ter uma vida flat. Cara, isso é uma vida de aprendizados e isso é uma jornada, né? Um dia que você conquista alguma coisa, você perde alguma coisa, aí você aprende com isso, ressignifica e volta pra cá. Cara, isso sobe de novo, cai. Esse é o barato. Né? Então, a gente empreende em várias coisas. Tá? Uma caiu um pouco aqui, mas a outra avançou. Aí você traz aquele expertise e joga pra cá. Cara, e esse é o barato, né? Então, estratégia de marketing. Pra se moldar também com o tempo, com a jornada de compra, com o tempo que a gente tá, como é que o mercado tá. Totalmente. E assim, falando no mercado, você como profissional hoje, que trabalha aqui na capital do Rio, mas atende clientes em outros estados do Brasil, o que você espera nos próximos 5 anos do mercado, assim como um todo? Como é que o mercado você acha que ele vai absorver essa tanto de tecnologia, as IAs? O que você espera, assim, do mercado? Uma ótima pergunta. Eu tenho uma resposta um pouco mais dura. Acho que nada muda por enquanto. Do ponto de vista do cliente. Tudo é muito lento. De novo, olha para as redes sociais o quanto tempo demorou para que tudo isso tomasse trabalho corpo. De evangelização que a gente estava fazendo. A pandemia acelerou um pouco. Eu não acho. Eu acho que a gente ainda vive num país muito conservador do ponto de vista de novidade. Né? Até porque... Né? Agora, também o brasileiro, vamos combinar, né? Acho que não tem povo mais sagaz no mundo, porque não teve um dia nesse país que a gente não viveu de crise. A gente sempre vive na crise, sempre. O melhor momento foi... Melhor mentira, não foi. A gente sempre vive numa crise. Né? Enfim, está passando esse momento agora é o tarifaço, aí amanhã não sei o quê. Mas a gente sempre tem uma crise. Então, eu acho o brasileiro muito resiliente. E nessa resiliência, ou nessa dúvida, a gente vive nessa instabilidade, infelizmente, né? A gente também inova pouco, de novo, no iniciozinho aqui. Acaba que essa inovação acontece um pouco mais lenta, porque o medo de fazer um novo e abraçar uma coisa que está um pouco fora da curva pode não dar muito certo. Mas isso também vem com a falta de preparo e educação. É isso, de novo, né? Naquele ponto. Então, assim, se... essa falta de preparo, de educação, de preparar as pessoas para o futuro, o que ainda acontece pouco, né, nos permite ainda viver aquele marketing de 1980, que eu estava falando há pouco. Então, eu não vejo essa big transformação. Agora, com a IA chegando, que eu acho que depois da internet, né, nem a luz elétrica, né, mas depois da internet, acho que a inteligência artificial é a maior revolução tecnológica da humanidade. Quem não se adequar minimamente com isso terá sérios problemas. Isso não tem a menor dúvida. Então, daqui a 5 anos, a gente viu o ChatGPT bombando aqui ano passado, não foi isso? Ano passado, 2 anos atrás. Né? Acho que bombou, que explodiu de vez, né? Com a OpenAI. E, cara, agora vem o 5 aí, ChatGPT 5, que vai ser a nova E vai ser revolução. absurdo. Vai ser absurdo. Então os servidores da Google, né, com Gemini, os caras estão comprando áreas com rio para poder colocar servidor dentro da água para poder esfriar. Então, olha o tipo de coisa que está acontecendo no mundo pelo volume de gente utilizando. A demanda, né? A demanda, né? Obviamente, se você abrir o Instagram, você vai ver um monte de meme lá. Perfeito. Né, com coisas que, de novo, é questão da educação, né, cara? Então, assim, a gente podia estar utilizando isso para algo muito maior, muito mais efetivo. Ainda não está tão inserido na vida do brasileiro. Então, por exemplo, eu falei isso com minha esposa essa semana, cara, por incrível que pareça. A gente estava batendo papo sobre isso.
porque parece que um tema de uma novela falou sobre abandono paternal, pagamento de pensão. E quando aquele tema veio em voga na novela, cara, mais de 400 mil pessoas parece que fizeram buscas. Foi uma coisa assim, um número absurdo, né? Sobre a questão alimentícia, abandono do pai e tal. Eu falei, cara, e se a gente tivesse realmente uma mídia muito mais comprometida em trazer coisas boas, trazer educação, trazer pautas que possam revolucionar a vida das pessoas. Perfeito. Cara, a gente estava fazendo um trabalho, prestando um serviço muito mais legal por aí. Então, eu acho que a educação, enquanto ela não é estruturada para mais, não vou falar para todo mundo, que todo mundo é muita gente, para mais pessoas, eu acho que a gente não consegue ainda em massa. Estou falando de Brasil, tá? Porque é muito bonito falar de Dinamarca, falar da Suíça, mas na Dinamarca, meu irmão, Dinamarca, porra, não cabe no Rio de Janeiro, porra. Né? Então, assim, é um pedacinho. A comparação tem o não é Japão. Meu irmão, isso aqui é um país de tamanho continental. Tá um frio aqui, mas lá em Belém, lá no Acre, lá em Manaus, tá mó chuva. Né? Quer dizer, tá mó calor. É outra coisa. Então, assim, nosso país é muito grande. Obviamente é difícil chegar nisso tudo. Então, eu acho tudo um pouco mais lento. Estou tratando isso aqui. Agora, quem não se atentar um pouco mais à juventude, que está achando que o mundo vai cair do céu, e aí tem essa coisa contra a geração Z aí, que a gente tem vivido isso, né? Se essa molecada também não se mexer, cara, não aproveitar as oportunidades, vai ficar para trás também. Sim. Agora, de novo, eu acho que o momento da gente tem aqui essa missão, essa oportunidade de trazer informação para as pessoas. Se mexam, corram atrás, abracem as oportunidades. Principalmente e abracem a inovação. Então, eu acho que vai ser um pouco mais lento. Não é que não vai mudar, mas... Não vai ser como a gente acha que vai virar de coisa para baixo. Quem quer beber água limpa, né, como diz o ditado, né? Cedo. Quem saiu mais cedo beber água limpa, cara, vai deitar nisso aí e já tem gente fazendo muita grana. Sim. A gente viu ali o case, né, como é que é? Da Maior? Como é que é o nome da... Marisa Maior. Marisa Maior foi uma personagem que o cara inventou. Ah, sim. Né? Sim. E a Magalu pegou para fazer público, cara, com uma IA. Cara, um garoto criativo. Né? E aí eu acho que vem até um bom case, eu acho uma boa ideia falar sobre isso, né? O quanto a IA pode não ser pasteurizada como tudo aquilo que a gente vê. Se você tiver um bom pensamento estratégico, se você pensar nas pessoas, se você entender o que vai funcionar... Pensar no negócio como um todo. Cara, você consegue criar coisas enormes, coisas super incríveis, né? E pegando o ganchinho que eu ia falar da novela, cara, o maior movimento de mídias, está falando de mídias, né? Tá acontecendo na novela agora, a gente não tá vendo, na novela da Globo, que agora a menina é influencer. Eu vi isso aí. Vale tudo? Vale tudo, né? Então, ela é uma influencer. Cara, é fantástico aquele negócio. Quem não tá ligado nisso, pô, aquilo é fantástico. É um trabalho de omnichannel absurdo. Primeiro que tem... Aí a gente tá falando de Brasil, tá falando de milhões de TVs conectadas, mais o Instagram. Cara, o que ela posta na hora, na novela, no mesmo minuto, subiu no Instagram, aquele post. Totalmente integrado. Então, o que você tá vendo aqui na TV... Tá acontecendo. Tá na tua tela, na tua mão. Como se fosse real. Isso é muito legal, cara. As publis, não sei o quê, agora tá repostando as pessoas. Cara, isso é uma comunicação... Eu acho genial, Você falando agora aí, me lembrou da... Não sei quanto tempo, uns 5 anos atrás, a Manu Gavassi, que fez isso no BBB. Paredão, não sei o que lá. Ela vestia a roupa, quando ela vestia a roupa, o perfil dela postava ela falando... com a mesma roupa, assim, volte no paredão. Boca Rosa fez isso. Também. É loucura isso. Boca Rosa. Isso aí é absurdo. Porque ela chorou e o rímel lá e tal, a maquiagem borrou. Isso aí. Né? Então, assim, cara, eu acho que é isso. Então, de novo, a questão das mídias, né? Nós vivemos um mundo omnichannel. Então, se a gente estiver preparado de integração de mídias, conseguir integrar as mídias, conseguir entender a necessidade daquele público, cara, a gente vai ter ganhos absurdos aí. Né? E, de novo, utilizando IA, para você poder fazer análise de público, análise de projeto, de negócio. Cara, isso é fantástico. Então, pessoal, se liguem nisso aí, aproveitem essa oportunidade, né? Que esse cavalo está selado, está caminhando aí, pô, e monta nele e vai embora, porque o momento é muito bom. É isso aí, eu ia falar pra gente fazer as considerações finais, mas eu acho que isso aqui já foi, caraca. Muito bom, pô. É isso. E, pô, pra galera te encontrar... Agora, finaleira. Claro, meu arroba lá, né, é o Doug Oliveiras. Então, me acha no Instagram. A gente vai deixar o link também. Maravilha. Da agência. Da agência, é do Livs, DOLIVS.ag, do Livs.ag.
né? E um pouco do nome da marca vem isso, né? Do Live Smart, que é Faça a Vida Inteligente. Então, é justamente do pensamento estratégico, né? Foi assim que a gente pensou no nome, por isso, totalmente intencional. Boa. Inclusive, o laranja da marca vem do pôr e nascer do sol. A gente fala que todo dia está em movimento, renovando as energias. Olha aí. Então, maneiro, é um pouco disso. Então, assim, eu preciso pensar, a gente precisa contar histórias, né? Marketing é contar histórias. Então, aproveitando esse gancho aí, né? Você que está vivendo no marketing, você que quer fazer um trabalho bacana, pense em como você vai contar e estruturar suas histórias, como as pessoas serão impactadas com histórias para contar, né? O livro mais lido do mundo, qual é? A Bíblia. É a Bíblia. A Bíblia é um livro de história. Então, quem sabe contar história, sabe vender muito. É isso aí. Caramba. Muito bom. Obrigado por ter aceitado o convite aí. O papo Obrigado, foi... Matheus. Valeu, Pedrão. Obrigado. Foi super... Passou muito rápido, né? Mais de uma hora que a gente tá aqui. Pô, obrigado. Foi ótimo. Um abraço para vocês aí. Sucesso. Contem comigo sempre, quando estiver pelo Rio aqui. Né? Naquele pique. Naquele pique, você esquece. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. E para você que tá aí assistindo a gente, curta, comente e também se inscreva no canal se você não é inscrito. E até o próximo episódio. Valeu!